Fala, meus queridos otakus, como vocês estão? Espero que estejam maravilhosamente bem. Seja bem-vindo ao canal Overdrive Anime, e neste vídeo aqui nós estamos trazendo o último episódio, o 12º episódio de Hitoribochi no Isekai. Olha, dezembro aí acabando, a temporada de outubro se encerrando, vários animes chegando à conclusão e Hitoribochi é um desses, né? Hoje aqui eu vou trazer o último episódio, tudo o que aconteceu nesse último episódio. Foi um episódio mais tranquilo, né? Aquele episódio mais de conclusão, mas teve várias diferenças aqui que eu vou trazer, tá bom? Teve bastante modificações que o anime trouxe, várias diferenças. Algumas ficaram melhor no anime, outras ficaram melhor no mangá. Não se preocupe que eu vou trazer tudo nesse vídeo, tá bom, gente? Fica comigo que vocês vão gostar bastante. Mas antes, peço que você se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Verifique se você já fez a inscrição, caso não se inscreva. E o famoso CCC. Curta, comente e compartilhe este vídeo para ajudar no engajamento do canal, ajudar o canal a crescer, para que possa alcançar o maior número de pessoas possível, tá bom, gente? A ajuda de vocês é imprescindível, beleza? Dito isto, bora pro vídeo. O episódio 12 de Hitoribochi no Isekai começa com o Haruka lucrando horrores com as vendas dos equipamentos que ele conseguiu na dungeon para os seus amigos de escola. A representante de classe pede para o Haruka apresentar a cavaleira que estava com ele, e o Haruka diz que era a imperatriz da dungeon, né, e que tinha usado a habilidade de subjugação nela. Claro, mais uma vez a representante briga com ele. E desconfiado do Haruka, né, a representante acaba arrastando a Angélica junto com ela. E a representante arrastou a Angélica para aquela típica conversa entre garotas. Somente todas as garotas ali da classe e a Angélica junto ali, para conhecer melhor ela, né? E descobre algumas coisas, né? Por exemplo, que ela tem 17 anos e viveu como imperador da dungeon, até o Haruka resgatar ela, e também como que o Haruka ajudou ela. Só que a história faltou explicar algumas coisas, por exemplo, né? E eu vou falar para vocês, infelizmente essa explicação nunca veio, nunca, tá? Até onde eu tô no mangá, nunca voltou nessa explicação, tá? Como, por exemplo, como que ela foi parar no último andar da dungeon, como ela se tornou o imperador da dungeon, como ela obteve essa maldição dela. Só isso. Só. O principal é isso, né? Como que ela foi parar ali com aquela maldição? Nunca foi explicado. Nem a Angélica explicou e nem o roteiro ou o autor nunca explicaram o que aconteceu com a Angélica para ir para lá. Infelizmente foi isso que aconteceu. Nunca foi explicado, né? Mas a Angélica rapidamente acaba fazendo amizade com as garotas, né? E no banho, quando ela retira a armadura, né, as garotas descobrem que ela não era mais um esqueleto, e sim que ela tinha pele, né? Tinha pele, ou seja, tava tudo normal ali, né? Os itens que o Haruka deu para ela retirou a maldição. Então ela tava com uma garota normal ali, né? E assim, de início não mostra o rosto dela no anime. Só mostra ela de costa. Então, assim, no anime a gente ainda não tem a aparência da Angélica até aí, tá? Mas no dia seguinte, ali no 33º dia, Haruka decide ir para a floresta. E ele pede permissão para representante de classe. E olha, é um capacho total, né? Ele precisa pedir permissão para representante para ver se ele pode ou não ir para a floresta. Pelo menos o anime deu essa impressão e muito forte. Então ficou ruim isso daí, tá? É muito capacho, muito gato demais. O Haruka não tem jeito, né? Enfim, né? Ele leva a Angélica junto com ele. Isso dá a entender um pouquinho ali na cena que a representante de classe ficou com ciúmes, né? Porque ela já sabe da aparência da Angélica. Então os dois sozinhos ali na floresta, ela fica meio com ciúmes ali. Mas o Haruka volta para casa dele na floresta junto com a Angélica, né? E quando ele está tomando banho, ele falando lá na brincadeira que pra Angélica entrar junto com ele na banheira, tomar banho junto. Só que isso aí foi na brincadeira, porque na cabeça dele era um esqueleto, né? Mas a Angélica acaba levando a sério, né? Ela acaba indo pro banho junto com o Haruka, né? E só de toalha. E quando ela entra ali, o Haruka acaba descobrindo que ela não está mais com o esqueleto. É uma garota normal. E pela primeira vez aí nós temos a aparência da Angélica sendo revelada no anime.
demorou, mas foi revelada. Então a Angélica começa a contar para o Haruka como ela voltou a ser uma garota normal. Primeiramente, a armadura de prata restaurou a sua carne para ativar a maldição. Os efeitos do bracelete abençoado anularam a maldição, que a deixou presa na armadura. E com a joia da necromancia que comandava a vida e a morte e a sorte do anel da fortuna ilimitada, ajudou ela a recuperar a força vital que havia perdido. Então dessa forma ela voltou à vida. E como ela é uma garota normal, Haruka fala que ela tá livre, que não precisa mais se preocupar com ele, não precisa mais ficar com ele. Só que a Angélica se recusa do pedido. Desse pedido do Haruka no caso, né? E ela acaba pedindo de jeitinho dela ali, né, pra continuar com ele de um jeito fofo, né, ela ali nos braços dele, chorando. Ela quer continuar com ele, já que viveu sozinha a vida toda, né? Mas Haruka treina com a Angélica pra melhorar a sua habilidade de shift. E eu vou falar, a animação, a coreografia dessa luta, do treino dos dois, o efeito sonoro, ficou muito bom essa luta. Eles deveriam ter feito isso em todas as lutas do anime, principalmente contra o Tanaka. Entendeu? Poderia ter caprichado ali um pouco na animação e na coreografia da luta, pelo menos isso, entendeu? Mas não fizeram isso, só no final que melhoraram aí na animação em lutas, né? No final da luta aí do treino com a Angélica, o Haruka, né, acaba perdendo pra Angélica, mas ajudou ele a pegar um pouco do jeito de sua habilidade chamado Shift, né? Haruka, ele ficou com a Angélica por alguns dias na casa dele, na floresta, né? E os dois se aproximaram um do outro, né? Ele aprendeu coisas... Ela, né, no caso, a Angélica aprendeu coisas novas, ele ensinou coisas novas para ela. A Angélica tentava agradecer o Haruka de várias formas, ajudando ele na casa. E em consideração a Angélica, né, para ela ter novas amizades, o Haruka decide voltar para a cidade junto com ela, né? E quando ele volta no 44º dia desde que eles estão ali naquele mundo, né? Quando o Haruka ele chega na cidade, reencontra com o pessoal, ela está de mãos dadas com a Angélica, ele, né? E claro, as garotas já aproveitaram essa oportunidade para zoar os dois ali, né? Viram, né? Já se tocaram rapidinho ali que tinha algo acontecendo entre os dois ali, que os dois estão bem próximos, né? E no final a gente tem a Angélica conseguindo falar, mesmo que pouquinho, mas ela consegue dizer obrigado ao Haruka, né? Ela se esforçou bastante, mas conseguiu falar. E no final do episódio a gente tem aí o Haruka fazendo uma reflexão desde que ele chegou a esse mundo, sobre os problemas de cada um que tem, né? Mas eles conseguiram superar todos, inclusive ele. Conseguiram superar esses desafios, esses obstáculos com a ajuda de todos. Entendeu? E a gente tem essa conclusão do anime nessa reflexão do Haruka. E acabou desse jeito. O 12º episódio e o último episódio da temporada de Hitoribochi no Isekai. Olha, foi bom o anime, tá, gente? Eu vou falar pra você, o mangá eu gostei. Mesmo que a história é meio bobinha, meio infantil, mas eu gostei, né, da história. A animação, quando era animação mais parada, até que era boa, a animação ali mediana, só que deixou muito a desejar nas cenas de ação, as cenas de luta que tem, e principalmente com os monstros, meteram 3D ali, um videogame estilo PlayStation 2, então deixaram muito a desejar na animação das lutas, ficou horrorosas as lutas. Só a última aí, que é um treinamento com a Angélica, que foi coisa rápida, que eles deram uma melhoradinha em relação às outras. Mas essa questão de luta deixou muito a desejar, tá? Mas de resto foi uma coisa até que boa, mediana, entendeu? Se eu for dar uma nota ali, é nota 6, né? Por exemplo, nota 6. Seria uma nota final para esse anime. Sobre a adaptação, gente, esse episódio 12, o último episódio da temporada, adaptou aí as últimas 3 páginas do capítulo 56. Eu tinha até dito no vídeo anterior do episódio 11 que tinha adaptado o capítulo 56 inteirinho, só faltou ali umas 3 últimas páginas, né? Até tinha mostrado quais eram elas. E de fato eles adaptaram nesse último episódio, né? As 3 últimas páginas do capítulo 56, adaptaram aí o capítulo 57, 58, 59, 60, e das 17 páginas do capítulo 61, adaptaram 11 páginas. Então foi bem mais da metade aí do capítulo 61. Então parou aí, até o capítulo 61 foi adaptado o anime. Beleza, gente? Sobre a diferença, a gente tem algumas diferenças, tá, gente? Tem até bastante nesse episódio aqui. Eu até me estranhei, né? Até fiquei meio que surpreso com a quantidade de diferenças que nós tivemos. Vou falar de algumas.
A primeira diferença que eu trago é mais na parte do pensamento da representante de classe. No anime não teve isso, tá? Mas logo no começo, quando ela não acredita muito no que o Haruka fala sobre a Angélica, ela arrasta a Angélica pro quarto, né? Depois ela confirma que o Haruka fez por ela, né? E depois, quando tá levando ela pro banheiro ali para tomar um banho, ela faz uma reflexão. Ela faz um meia-culpa. Ela reconhece que Haruka salvou a Angélica e ela tentou culpar o Haruka, né? Sem ao menos ele reclamar disso. E a representante faz algumas reflexões sobre o que o Haruka fez até agora por todas elas. Então, pelo menos aqui, ela reconhece os esforços de Haruka e que ela está errada ao culpar ele. Então, isso mostra uma evolução por parte da representante. E é uma pena que o anime cortou essa reflexão dela, né? E foi apenas de 2 quadros. Então daria para ter colocado no anime essa reflexão dela, que mostra que pelo menos ela reconhece quando tá errada. Pelo menos isso. E tivemos uma outra diferença também na parte do treino do Haruka com a Angélica. No anime mostra que foi na casa dele lá na floresta que ele fez isso. No mangá foi ainda na cidade, no 38º dia, e com espectadores ainda. Ou seja, o treinamento dele foi bem diferente no anime. Ele não consegue desviar nada dos ataques da Angélica e toma um pau dela no final. E as garotas assistiram o treino dele para tentar aprender, né, sobre técnicas de luta, movimentação, só que foi tão rápido assim o movimento dos dois que elas não conseguiram aprender nada, né? Então foi essa a diferença, né? Ele não só treinou com a Angélica, mas as garotas e os garotos também, né, os garotos e as garotas treinaram com a Angélica. Foi a classe inteira que treinou com a Angélica, já que era a mais forte ali, né? E então essa foi a diferença, foi na cidade que isso aconteceu. E somente depois dele treinar com a Angélica que ele volta para a floresta. E no mangá a cena ficou melhor do que o anime, porque ele só avisou que estava voltando para a floresta. No anime deixou uma impressão, pelo menos passou essa impressão para mim, que ele estava pedindo permissão para a representante. Mas deixa eu falar aqui com ela para ver se ela deixa eu ir. É como fosse isso. No mangá, né? Eu falei, não, eu tô indo lá, já vou lá. Beleza? Beleza, pode. Basicamente foi isso, né? No mangá, pelo menos, ficou melhor essa cena. E o mangá deixa mais claro que quando a representante de classe tenta impedir ele, que ela já sabia da aparência da Angélica, ele ia ficar sozinho com a Angélica, né? Era porque ela estava com medo do Haruka se apaixonar pela Angélica quando descobrisse que ela estava como uma garota normal. Quando ele descobrisse a aparência dela. Então o mangá deixou mais claro essa parte dos ciúmes da representante e como ela estava meio com medo e receosa do Haruka acabar se apaixonando por ela. Né? Então o mangá deixou mais claro isso, né? E temos uma enorme diferença aqui no tempo desse mundo, tá? No anime o Haruka volta com a Angélica para a floresta no 33º dia e só retorna para a cidade no 44º dia, ou seja, ficaram 11 dias fora. No mangá eles vão para a floresta no 38º e retornam no 40º dia, ficam só 2 dias lá na floresta. Porque quando eles voltam para a cidade, até mesmo a forma da cidade tá diferente ali, tá toda lotada, tá cheia de gente na rua ali, como se tivesse um monte de comerciante. E pra Angélica não se perder, porque ela sai correndo na frente, né, como uma criança, Haruka pega na mão dela pra não se separar dela. E eles entram no hotel onde tá os amigos dele ali, daquele jeito com ela, com as mãos seguradas, né, agarrado um na mão do outro. E como aqui é final de episódio e conclusão de temporada, então foi modificado, porque a reação da representante, como vocês podem ver, é totalmente diferente. As garotas acabam arrastando a Angélica pro quarto para saber melhor o que tinha acontecido entre ela e o Haruka. Aquele típico papo de garota, né? Para saber o que aconteceu. Então, assim, eu achei melhor, mas assim, mesmo com essas diferenças, eu achei melhor no anime, né? A parte do Haruka na floresta com a Angélica foi melhor desenvolvida, aconteceram mais coisas. Na parte dos dois na floresta, o mangá só ralou, né? Não desenvolveu muita coisa, foi coisa rápida. No anime adaptou melhor essa parte, né? E no final a diferença foi mesmo por conta do encerramento da temporada. Então tiveram que desenvolver de uma maneira que estivesse concluindo ela. Até porque no mangá, depois que as garotas arrastaram a Angélica ali,
O Ota, né, que é dos grupos dos nerds, avisam o Haruka, né, de uma nova dungeon que eles tinham descoberto, né, que eles ficou sabendo de uma nova dungeon. E se tivesse colocado, daria uma sensação de continuação, que teríamos uma segunda temporada. Já farei o link, né, para uma próxima. Mas o anime deixou uma ideia de conclusão mesmo. Tá? E do jeito que foi o anime, né, como vocês podem ver, até a nota do My Anime List foi de 6.57. Né? Então dificilmente teremos uma segunda temporada. Pode até ser que nos surpreendemos e tenha, mas creio que não. Tá? Até a forma como eles acabou, tá, gente? Porque nessa parte aí que mostrou no anime foi uma coisa de conclusão mesmo. Então eles meio que criaram uma parte nova lá pra concluir de vez a temporada. Tá? Porque ali já dá link lá. Ele volta, né? As garotas arrastam a Angélica e o Ota já fala pro Haruka, ó, descobrimos uma dungeon nova. Então já daria uma ideia já de continuidade. Vamos explorar uma dungeon nova. Mas infelizmente não teve isso. Tá? Teve a conclusão de fato. Tá? Então essas foram as minhas impressões do 12º episódio, último episódio, né? De Hitoribochi, e também as diferenças e as modificações que aconteceram, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. E deixe seu comentário aqui neste vídeo, o que vocês acharam do meu vídeo, das diferenças que eu trouxe. Também comente o que vocês acharam da temporada de Hitoribochi no Sekai, do anime como um todo. O que vocês acharam da história, o que acharam da animação. Deixe sua opinião aí, se vocês gostaram, acharam morno, acharam podre, acharam ruim. Discordar nunca será ofensa e a sua opinião será sempre bem-vinda aqui no canal. Tá bom, gente? Então eu fico por aqui e até o próximo vídeo, gente. Fui!